bom dia a todos. É com grande alegria que nos encontramos mais esta manhã para refletirmos sobre o texto da benfeitora Joana de Ângeles. E nesta manhã vamos estudar o capítulo 23 do livro Episódios Diários, que tem como título O Desforço. E convido a todos vocês que possam refletir comigo na proposta que foi apresentada, pela benfeitora. Então, nesse texto, ela inicia afirmando que fere profundamente o sentimento e a razão, a injustiça. Magoa, sem dúvida, a agressão injustificável. A rede das maldades, quando envolve alguém, asfixia-o e aflige-o. São muitos os fatores e acontecimentos que surgem à frente, obstaculizando a tua marcha. Não os deplores, nem os revides, deixando-te empolgar pelo anseio do desforço. Os outros, infelicitadores, já são infelizes sem que lhes aumentes a carga de desar com os revides e a vingança, tão covardes e insensatos quanto as más ações danosas. Certamente, não mereces muitas dessas dores, pelo menos na atual conjuntura e na forma como te alcançam. Sem embargo, não és viajor de primeira experiência em curso num passado, que te serve de base para o presente. Como deves lutar para modificar nas causas os efeitos perniciosos que afetam a muitas outras criaturas. Não te é lícita a ação ignóbil de vingança. Só os homens de pequeno porte moral se desforçam, tombando em fosso mais profundo do que aquele em que se encontra o seu perseguidor. Se desculpas o acusador, és melhor do que ele. Se perdoas o inimigo, te encontras em mais feliz situação que a dele. Se ajudas a quem te fere, seja por qual motivo for, lograste ser um homem de bem, um verdadeiro cristão. Desforço? Jamais. E aí, gostaram da leitura? Esse texto ele nos traz assim muitas provocações no sentido de que... E aí a pergunta que eu faço a vocês, que a gente pode começar pensando, refletindo, é qual é a nossa atitude diante da calúnia? Qual é a nossa atitude diante da ofensa recebida? Nós já somos capazes de perdoar? E aí, a gente lembra que a partir do século XVII, aproximadamente, quando a gente teve a separação entre ciência e religião, a criatura, nós humanos, começamos a ser mais assim estudados no que concerne ao nosso aspecto psicológico. O conhecimento oriental e ocidental propiciaram, então, um ambiente favorável para que o homem fosse caracterizado na sua essência verdadeira. E começou-se, então, a partir disso, a ter uma visão do homem como um ser que tem uma participação nesse mundo, uma participação ativa. E a religião, principalmente a cristã, ela trazia para a gente, traz para a gente um principal ensino que nos foi passado por Jesus, que foi o quê? O amor. Então, Jesus, como tantos outros sábios, como tantos outros até filósofos, não nos deixou uma obra escrita. Nós não temos nenhum livro escrito por Jesus. Nós temos parábolas que foram sendo contadas, analisadas, debatidas, refletidas, porque Jesus ensinou pelo seu próprio exemplo.
E dentro disso, né, o principal legado que ele deixa para nós enquanto humanidade é que nós não devemos fazer aos outros aquilo que a gente não deseja para nós, né? Então, é fundamental que a gente se reabilite diante das leis divinas e através do exercício com os nossos companheiros de jornada. O exercício de quê? De tolerância para com as imperfeições alheias, né? Um exercício, né, de perdão, de benevolência e até de auto-perdão, né? Porque nós muitas vezes também fazemos coisas e a gente não consegue se perdoar. Mas isso é assunto para um outro dia. E aí, quando eu li, né, esse tópico que nós iríamos discutir hoje, eu fiquei logo imaginando assim, como a gente poderia abordar. E eu lembrei de uma palestra que eu assisti do Divaldo Pereira Franco sobre a psicologia do perdão. E nessa palestra, ele relatava um episódio ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele relata, né, que durante muito tempo se imaginou que a Primeira Guerra Mundial seria a guerra que terminaria com todas as outras guerras do mundo. Porque a partir daquele momento, né, as pessoas veriam, né, o quão absurda, né, tinham sido as atitudes, as motivações, e as pessoas, antes de entrar, tão grande a destruição, né, que antes de entrarem numa outra guerra, as pessoas teriam cautela. Mas quem pensou assim se equivocou, porque, na verdade, o homem, né, tem esse espírito, né, belicoso, e, na verdade, nós ainda não conseguimos equilibrar, né, o nosso desenvolvimento moral com o nosso desenvolvimento intelectual. Então, nós temos desenvolvido muito na esfera intelectual, mas o nosso aspecto ético-moral ainda encontra-se bastante defasado. E o que a gente observou é que muitos dos conflitos bélicos que ocorreram foram motivados até mesmo pelas próprias religiões, mas não pelo conteúdo das religiões, mas pelo orgulho daqueles que a lideravam, né? Que conseguiam sempre estar encontrando ali barreiras de segregação, barreiras que não estão adequadas, que não estão de acordo, por exemplo, com os ensinos cristãos. Então, o que justifica muitas vezes a guerra são os níveis de consciência em que nós ainda nos encontramos, né? Nós ainda temos uma disparidade muito grande. E aí, concomitante à Primeira Guerra Mundial, há um relato histórico da guerra entre turcos e armênios, quando a Turquia dizimou cerca de 1.500.000 armênios por questões étnicas, né? E isso acabou ficando ali um pouco escondido nos livros de história, devido à grandiosidade, né, da Primeira Guerra. Mas entre tantos dramas que aconteceram, né, durante essa guerra, Divaldo Pereira Franco relata um fato ocorrido com uma jovem armênia, que ela, durante uma noite, ela estava em casa com os seus pais, jantando. Ela tinha, na época, 15 anos de idade, ela tinha uma irmã com 12 anos, e estavam jantando quando sua casa foi invadida por soldados turcos que mataram seus pais, pegaram sua irmã, a violentaram até a morte, e ela, né, foi violentada, mas foi levada para um ambiente onde ela havia se tornado uma espécie de escrava sexual, né, daqueles soldados. E ela ali passou por enormes sofrimentos de toda ordem, até que, quando ela estava, né, algum tempo ali, ela conseguiu montar uma estratégia para que ela conseguisse fugir. Ela fugiu, recebeu o socorro de uma família que a auxiliou, e ela conseguiu, então, estudar e diplomou-se como enfermeira. Foi trabalhar, então, num hospital. Já por volta de 1926, realizando, né, o seu trabalho num hospital, né, em Istambul, na Turquia, ela foi chamada para tratar de um doente cujo corpo estava coberto por úlceras
úlceras purulentas, fétidas, mas devido ao paciente ser, né, uma pessoa que tinha um certo renome na sociedade, estava passando por essa situação, eles a colocaram como uma espécie de enfermeira particular dele. Então, ela praticamente se internou com ele e ficava ali para curar as chagas e tudo. Chagas fétidas e tudo, e ela limpava com todo cuidado, né? E ela estava cuidando muito, e havia, né, a preocupação de que ele morreria em breve, tamanho era assim a gravidade do seu quadro. Mas ela ali, muito dedicada, muito eficiente, acabou por salvar-lhe a vida, restabelecendo-lhe a saúde. Após 6 meses de internação, o enfermo deixava o hospital e ela deixava de ser uma espécie de enfermeira, né, particular, podendo reassumir suas inúmeras outras funções dentro daquele hospital. Então, já na alta, o enfermo, né, recuperado, foi até o diretor para agradecê-lo, e ele então lhe disse que o mérito era todo daquela enfermeira, que havia sido atendida durante aquele período. E ele pediu então que chamassem a enfermeira, e a enfermeira chegou. Quando ela chegou, uma jovem, né? E ele olhou para ela, agradeceu, e ela falou: não, tudo bem, era o meu papel, eu estava cumprindo o meu papel. E aí ele reconheceu um sotaque, né, armênio nela, e perguntou: você tem um sotaque? Você é armênia? Ela falou: sim, sou armênia. E ele lembrou: eu estive na Armênia durante a guerra, tudo. Aí ela virou para ele e falou assim: sei, lembro-me muito bem da noite em que o senhor e os seus soldados invadiram a minha casa e mataram meus pais, violentaram minha irmã até a morte e me levaram como escrava. Ele não a havia reconhecido, mas ela sim o reconhecera desde o primeiro momento em que ele havia sido internado. E para seu espanto, né, ele disse, falou assim: mas você me reconheceu mesmo? Ela falou: sim, desde o primeiro minuto. E ele disse: você teve a oportunidade de me matar e não o fez? Por quê? Você poderia ter me deixado morrer corroído por essas úlceras. E ela falou assim: se eu fizesse isso, eu iria me igualar, né, ao Senhor, ao meu algoz. E a minha consciência ia me punir severamente por haver me rebaixado ao mesmo nível sórdido daqueles soldados todos que invadiram a minha casa. Durante esse período em que pude estudar, também li o Sermão da Montanha e me converti ao cristianismo. Ao conhecer Jesus, eu aprendi que eu tenho o dever de amar até os inimigos. Então, por isso, eu quero dizer ao Senhor que eu não esqueço. Eu não esqueci nada do que aconteceu naquela noite, mas eu o perdoo. Ele, cabisbaixo, refletindo, apertou a mão, agradeceu-a mais uma vez e retirou-se. E ela continuou ali, a sua trajetória, o seu caminho. Se fosse a gente, será que a gente perdoaria, né? Eu fico imaginando, será que nós teríamos a grandiosidade? Mas a verdade é que quem perdoa vive melhor e com maior qualidade de vida, porque o perdão é terapêutico. Na psicologia do perdão, não é a gente esquecer, mas é a gente não ficar guardando rancor, não guardar mágoa, desejo de vingança. É aguardar que o tempo, que a vida se encarregue, né, de mostrar ao outro o quão equivocado ele estava. Né? Uma vez que a gente guarda mágoa, que a gente fica ali com esse desejo de vingança, a gente vai se conectar a energias extremamente negativas que vão fazer mais mal a nós mesmos. Né? Então, o Evangelho de Jesus nos ensina isso. Né? Quando ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes cada falta cometida.
é a gente não permitir que isso nos faça mal, né? O amor, gente, é a solução para todos os problemas, mas ainda é tão difícil para a gente amar, ainda é tão difícil para a gente, né, entender, né, o nosso papel na sociedade, entender que a gente está aqui como parte, né, aprendendo todos juntos, e que aquilo que hoje, né, nós ainda não somos, já somos capazes de entender, outros ainda não são, mas outros já entendem outras coisas que nós não somos, e é nessa troca, nessa tolerância uns com os outros, né, nessa boa vontade, com as imperfeições alheias também, que a gente vai aprendendo e vai construindo um mundo de renovação, um mundo de regeneração, um mundo onde nós poderemos afirmar que nós evoluímos intelectualmente e também moralmente. Esse mundo ainda não existe, mas ele depende de um esforço de cada um de nós para que a gente se empenhe ao máximo, né? Que esse trabalho no bem, esse trabalho comece em nós. Muito mais do que a gente, né, desejar que a humanidade mude, a gente tem que começar fazendo a mudança em nós mesmos, porque a humanidade é um reflexo nosso, né? Então nós começamos a mudança e aos poucos, através do nosso exemplo, aqueles que convivem conosco vão também modificando, e nesse processo vão ter dias bons, dias ruins, vai ser difícil, né? O perdão nem sempre é uma coisa que a gente estala os dedos e vai, mas tudo é um processo, mas que a gente se abra a esses processos de mudança, de melhoria e de reforma íntima. Muita paz a todos, que Deus os abençoe, e eu encontro vocês aqui amanhã para continuarmos os nossos estudos. Tenham um bom dia.